Olá, este é o Por Dentro da Política e hoje vamos falar de história e conjuntura, a trajetória de Getúlio Vargas. Nós recebemos o professor de História da PUC, Dr. Carlos Gustavo Nóbrega de Jesus, e o professor de História da Universidade Mackenzie, Alexandre Hecker. Sejam muito bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia SP. Obrigado. Getúlio Vargas é figura emblemática da política brasileira. Veja por quê. Getúlio Dornelles Vargas nasceu no dia 19 de abril de 1882, em São Borja, no Rio Grande do Sul. Ingressou na política em 1909, como deputado estadual pelo PRP, Partido Republicano Rio-Grandense. De 1922 a 1926, cumpriu o mandato de deputado federal. Ministro da Fazenda do governo Washington Luiz, deixou o cargo em 1928, quando foi eleito para governar seu estado. Foi o comandante da Revolução de 1930, que derrubou o então presidente Washington Luiz. Ocupou a presidência nos 15 anos seguintes e adotou uma política nacionalista. Em 1934, promulgou uma nova Constituição. Em 1937, fechou o Congresso, prescreveu todos os partidos, outorgou uma Constituição, instalou o Estado Novo e governou com poderes ditatoriais. Nesse período, adotou forte centralização política e atuação do Estado. Criou a Justiça do Trabalho, o Ministério da Justiça e o Salário Mínimo, a consolidação das leis do trabalho, CLT, a carteira profissional, a semana de 48 horas de trabalho e as férias remuneradas. Foi derrubado pelos militares em 1945. Voltou à presidência na eleição de 1950, agora eleito pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que ajudou a fundar. No último mandato, criou a Petrobras. O envolvimento do chefe de sua guarda pessoal no atentado contra o jornalista Carlos Lacerda levou as Forças Armadas a exigir sua renúncia no último ano do mandato. Suicidou-se em meio à crise política com um tiro no peito na madrugada de 24 de agosto de 1954, dentro do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, deixando uma carta-testamento em que apontava os inimigos da nação como responsáveis por seu suicídio. Professor, obrigado pela correção aqui. O professor falava Partido Republicano Rio-Grandense do Sul. Mas sobre Getúlio Vargas e os dias de hoje é possível fazer um paralelo quando se fala lá atrás do mar de lama que levou o presidente ao suicídio e hoje em dia quando se fala da corrupção? Então, nós que trabalhamos com história, professor Gustavo, eu, temos que ter muito cuidado quando traçamos esses paralelos fora de uma conjuntura. Porque quando o Getúlio se suicidou em 54, você tinha uma outra situação, eram outras classes sociais. Outro país? Praticamente outro país. Até porque nós tínhamos uma população de 60 milhões de habitantes. Hoje são 204 milhões de habitantes. Naquela época as pessoas viviam, tinham uma expectativa de vida, para lembrar de um livrinho que eu escrevi sobre velhice, tinha uma expectativa de vida de 40 e poucos anos. Já hoje batemos 76, professor. Pois é. As mulheres já estão com 82. As mulheres vivem... Eu não sei porque elas vivem mais que os homens, mas para quê, né? Mas, enfim, isso é uma brincadeira. Professor, a verdade é que o senhor falou de outro país, cuidado. de outra economia, quer dizer, a política também era muito diferente da que é praticada hoje. Embora a gente veja ali nas páginas dos jornais a massa nas ruas, inclusive consternada com a morte, o passamento do presidente. Isso nos leva a discutir essa questão de massas nas ruas, a participação popular. E hoje eu estava conjecturando sobre isso, eu que participo desde os anos 60. Como estudante da Universidade de São Paulo, aqui, participei daquelas passeatas, depois, então, nos anos 70, para a queda da ditadura, buscar a queda da ditadura, depois as diretas já, depois o movimento do Collor, enfim, eu tenho visto as ruas de São Paulo em todo esse... Mas eu não vi nada como ontem. Aquele mar de pessoas e aquela diversidade, claro...
os opositores da marcha, aqueles que fazem a defesa intransigente desse governo tão problemático que é o da Dilma, dizem que havia quem pedisse a ditadura, havia militar de volta, havia, eu peguei um folhetinho de monarquistas, imagine, o Plínio Correia de Oliveira, aquele velho tradição, nacional, família e socialistas propriedade, e tudo mais. Aquela coisa estava ali presente, mas a grande maioria queria mesmo era apoiar as instituições que estão lavando não só a corrupção, mas a alma do país nos dias de hoje. Professor Gustavo, qual é o menino, a menina que nos dias de hoje vai a uma passeata e ouve falar de Getúlio Vargas? Hoje é complicado, mas a todo momento, né, acho que o professor há de concordar comigo, a questão da memória do Getúlio Vargas, todos esses momentos ela é evocada, né, apropriada, e tentam encaixar dentro de um outro contexto. Isso a gente chama vulgarmente de anacronismo, né, professor? Pois é. Né, que são outros valores, outro momento, outras questões políticas, mas a todo momento, se a gente for tomar pela história, né, o suicídio do Vargas, o Vargas, em momentos chaves da nossa história, ele sempre está sendo reapropriado, retomado, mas sempre de acordo com um discurso do momento, sem levar em consideração a especificidade de cada um desses momentos. Esse é o perigo, né? Por isso temos tido menos aulas de história do que deveria. Mas é interessante, Gustavo, pegando o que você diz, o Getúlio foi tão plural, você teve um Getúlio ditatorial, que é aquele que implantou o Estado Novo. Sim. Você teve que, por sinal, fechou essa casa em 10 de novembro de 1937 e ela só foi reaberta 10 anos depois com a Constituinte em 1947, fechou professor. todos os parlamentos do Baniu país. Todos os partidos desde políticos, o município, exatamente. Tudo, não é? Então, foram de 10 de novembro de 37 até 45, até 29 de outubro, quando ele foi deposto em 45. O Getúlio Vargas foi um ditador. Mas quando ele voltou, não é, Gustavo? Sim, quando ele voltou, ele era um líder popular. Voltou nos braços do povo. Ele parecia ser um inimigo da invasão imperialista no Brasil. Então você tem muitos Getúlios. E quem faz o discurso, como diz o Gustavo, escolhe um dos Getúlios para valorizar. E qual seria o Getúlio escolhido nos dias de hoje para essa criançada que está na rede social, aí no Twitter? Qual seria? O pai dos pobres? Acho que a visão mais popular do Vargas é essa, né? O pai dos pobres. Mas a todo momento a gente está vendo o Vargas, e segundo o governo Vargas, sendo retomado. Né? Eu acho que pela situação... Em que sentido, professor? Retomado como assim? Acho que na questão política. Né, a sua dificuldade, eu acho que primeiro o agendamento que ele fez dos acordos políticos para poder governar, eu acho que isso eu já vi gente fazendo essa comparação, mesmo sendo muito tosca no meu ponto de vista, mas eu já vi gente fazendo isso. A oposição da imprensa, né, que a gente vê o quanto o governo federal está tendo, mas também não vejo essa uma comparação muito ideal, mas a todo momento são esses temas que estão sendo tomados agora. Em 2004, quando teve os 50 anos do suicídio, foi retomado a questão dos 50 anos, como isso tinha evitado por 10 anos o golpe do quase regime militar. 62 anos já se passaram, ainda assim a figura há muito que se descobrir em termos de Getúlio Vargas. É o grande líder político da história brasileira. Né? O maior de todos, professor? Mas certamente, certamente. E com justamente esse caráter múltiplo do Getúlio é que dá a ele uma sobrevida imensa. Né? Professor, eu vou provocá-lo aqui então. Eu vou aproveitar uma carta do professor Plínio de Arruda Sampaio, morto em 2014, e ele faz a pergunta: por que São Paulo odeia tanto Getúlio Vargas? A cidade de São Paulo não tem rua, praça com o nome de Getúlio Vargas, tem um bairro chamado Cidade Vargas, professor. Por que São Paulo odeia Vargas? Tem uma rua que é Getúlio Vargas Filho, mas não tem rua Getúlio Vargas. Não tem Getúlio Vargas. Mas na periferia de São Paulo, em Diadema, em São Bernardo do Campo, aonde um movimento operário, digamos que um pouco tentou retomar aquilo que foi os princípios do PTB, do PTBismo anterior a 64, ali sim tem homenagens ao Getúlio. O que não tem é no município da capital, propriamente. Não é? O Getúlio é o inimigo, né? O Getúlio é o inimigo, porque em 32 São Paulo se levantou em armas contra aquele governo de fato,
Sim. E depois o Getúlio, muito sagazmente, não é? Após ter ganho a luta, cede naquilo que é o principal e chama uma Assembleia Constituinte, não é, Gustavo? Sim, Sim. sim. Acho que essa relação é uma relação, acho que de amor e ódio. De amor e ódio. Porque Porque ele depôs um paulista, Washington Luiz, não aceitou a posse de Júlio Prestes, brigou com os paulistas, a Guerra dos Paulistas de 32 e depois nos deu um interventor, vamos dizer assim, Armando de Salles Oliveira, por exemplo, para os revolucionários, entregou o Estado para quem fez a Revolução. Houve uma eleição, não é? Sim. Armando de Salles Oliveira foi indiretamente eleito Sim. governador do estado, mas ele era candidato, ele seria candidato às eleições em 38 e o Getúlio justamente deu o golpe de estado em 37 para impedir essas eleições, não é? Sim. Agora, em São Paulo, você tem, por exemplo, o crescimento de outros populismos que não o getulista, que são muito importantes para a história. Vamos falando de ismos aqui já. Aí, ó. E janismo. Janismo. O ademarismo e o janismo. Agora mesmo a gente está produzindo um trabalho para a Assembleia, para a Câmara de Vereadores de São Paulo, uma história da Câmara de Vereadores estamos fazendo. E nos defrontamos com essa questão. Durante muito tempo, ou se tinha Ademar ou se tinha Jane em São Paulo, contra o Getúlio. Sim. Sempre contra. Professor Gustavo, vimos aqui uma imagem que fala muito, ou seja, o petróleo é nosso, a mão do Getúlio Vargas, ou seja, o começo da Petrobras. E eu queria que o senhor falasse um pouco por que isso é retomado depois nessa figura, nessa imagem tão forte do petróleo nosso, até nos dias de hoje, com uma empresa, digamos, até arrasada, ela que já chegou a valer 300 bilhões de reais, hoje a dívida dela é de 500 bilhões, patrimônio de 127 bilhões, ou seja, tecnicamente estaria quebrada não fosse o tamanho da Petrobras, o porte e as reservas de petróleo que tem. O processo de construção da Petrobras retoma até antes, né, da volta do Getúlio Vargas, né, o Dutra, mas ele engavetou. Depois houve uma disputa, né, professor Heck, uma disputa aí para nacionalização ou não, né, o Vargas era a favor da nacionalização na criação da Petrobras. Então, eu acho que a Petrobras já nasceu com um foco de tensão, né, mas eu acho que se a gente for dentro dessas memórias que a gente falou da apropriação, a Petrobras sempre é associada a Vargas, justamente porque foi ele que deu, eu acho que a palavra final ali na formação da grande estatal, que depois veio ter uma série de problemas. Mas esse caráter de estatal, que é um caráter das várias políticas do Vargas, eu acho que ela acabou se perdendo um pouco e acabou sendo apropriada, acho que dos anos para cá, de formas diferentes, que não foi a forma original, que houve essa disputa e a luta até do Vargas para que a Petrobras fosse realmente estatal. Sim. Então, eu acho que hoje, né, a imagem da Petrobras, ela está um pouco corroída dessa sua visão original. Bom, sim. O que o partido que está atualmente no poder fez com ela é algo que a destruiu, certamente. Não quero medir palavras aqui, não quero dizer, eu acho evidentemente que é preciso, estive ontem na manifestação, acho que é preciso superar essa etapa da história do Brasil e recomeçarmos. Claro que não vamos recomeçar a partir do zero. As opções que temos como oposição não são uma maravilha, mas certamente melhor do que, como o juiz disse, uma quadrilha que se ocupa do poder. Professor, eu gostaria de cotejar alguns pontos que identificam bem a administração Vargas. A questão do populismo. Vou fazer até um ping-pong aqui. O populismo. Claro. Getúlio Vargas inaugurou o populismo. Getúlio Vargas é o modelo do populista no Brasil. Não é? Ele ainda é. Quando você fala em populismo, você pensa naquilo que... Na figura do Getúlio. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, como disse o Gustavo, ele era visto como o pai dos pobres, mas era a mãe dos ricos. A mãe dos ricos. Porque o Getúlio criou as condições para que o Estado investisse na estrutura econômica do país, a fim de que a empresa privada pudesse depois se apoiar
ali e reconstruir um país, digamos, mais apoiado no empresariado novo, Sim, sim. etc. Então, o Getúlio fez a Petrobras, o Getúlio fez a Eletrobras, o Getúlio fez a Companhia Siderúrgica Nacional. Quer dizer, quando a gente diz, eu me lembro do poema do Bertolt Brecht, o Getúlio fez, né? O período Getúlio, Sim. o Getúlio liderou, Apareceu, evidentemente, muita gente esteve envolvida nisso, né? Não vamos fazer o culto à personalidade do Getúlio de forma nenhuma. Mas ele foi essa figura fundamental que deu a estrutura básica para que depois se pudesse, inclusive a própria legislação trabalhista, Sim. a questão da CLT, a questão do salário mínimo, os institutos de pensão, aposentadoria, tudo isso, de alguma maneira, são uma solução e, ao mesmo tempo, uma enganação, porque o movimento operário que vinha desde lá da República Velha, Sim. em parte se satisfazia com isso, mas não completamente. Foi a força dos sindicatos que apareceu, inclusive, né, professor Gustavo? Você pode falar. Essa questão a gente tem que levar em conta, né, professor Reck, a questão da propaganda. Né? Tá. Como houve o Exato. interesse de construir essa imagem pelo Getúlio Vargas. Lembrou muito bem. Né? Porque, na verdade, se a gente for pensar, né, quando ele começou a perceber que a situação estava ficando difícil, o seu apego às classes sociais, como operariado, foi uma tentativa da propaganda de dar um fôlego para o governo Vargas. Então, Propaganda, lê-se censura do outro lado, é impedimento de se fazer propaganda sim, contrária. sim. O Propaganda Departamento e de censura. Imprensa e Propaganda, durante tanto tempo, não é, coibiu, Sim. criou jornais próprios, criou toda uma... E buscou construir essa imagem dele como o pai dos pobres. Essa foi uma construção do próprio governo Vargas também. Né? Houve um interesse de se construir essa imagem. Então, aquela coisa que a gente falou no começo aqui da nossa conversa. A gente tem que voltar a tentar entender o contexto da época. Né? Essa construção da imagem do Vargas como o pai dos pobres, a imagem populista, teve o interesse também do próprio Vargas em construir essa imagem. Não foi uma questão totalmente natural, vamos dizer assim. Foi uma construção, né, com um interesse, um objetivo muito bem pensado e que tinha dentro dos seus instrumentos órgãos como o DIP. Professor Gustavo, uma provocação, os investimentos de Getúlio Vargas na educação. Já estou provocando dois professores aqui. A educação que era elitista e, portanto, excludente, ela se tornou mais universal ou universalizada, se pode falar assim, naquela época ou ainda não? Eu acho que a educação sempre foi um problema para o nosso país e, falando-se até na questão do DIP, a educação foi utilizada como instrumento de propaganda também. Então, as cartilhas do Getúlio, né? Isso, então, assim, se houve uma preocupação com a educação, houve uma preocupação de utilizar a educação como massa de manobra. Né? Então, assim, que educação é essa? Né? Será que a nossa percepção de educação, que até hoje é muito contraditória, a gente tem que repensar isso. Será que essa educação que foi apresentada pelo Vargas teve como objetivo, atingiu o seu objetivo, que seria uma mudança social? Né? Não, teve interesse, acho que da primeira vista, essencialmente político e ideológico. Professor Heck. Então, no período Vargas não houve grande revolução do ponto de vista educacional, embora ele tivesse valido de grandes educadores. Mas a grande mudança que nós hoje, de certa maneira, colhemos os benefícios, que é toda criança, ou quase toda criança, na escola, e ao mesmo tempo os malefícios, ou seja, uma educação plana, pasteurizada que não satisfaz o espírito crítico de que o Gustavo falava. Isso aí é com a ditadura militar, né? É o período de 64 para adiante. Aí sim a educação sofreu grande. Rapidamente uma consideração sobre a questão da justiça eleitoral que foi organizada no governo Vargas, ou reorganizada no governo Vargas. O que falar da justiça eleitoral, voto feminino, professor? Então, na verdade, essas conquistas são conquistas sociais, né? A oportunidade que você nos oferece é excelente,
porque nós podemos, como historiadores que somos, colocar as questões não sob a dependência da figura do Getúlio, mas ele representou uma série de vantagens e, enfim, reivindicações que o povo já fazia há muito tempo e que a democracia exigia. Então, algumas vezes ele se valeu disso para implantar ditaduras, outras vezes para fazer democracias. Mas, na verdade, o Getúlio é um reflexo de um país que estava crescendo, e naquela época crescendo muito também, e desorganizadamente. Professor, o que falar, já caminhamos para o encerramento da nossa conversa, mas para a figura de Getúlio Vargas, lembrando que o país era muito mais pobre e rural do que é hoje, o analfabetismo era muito maior, vivíamos um período de guerra e pós-guerra, ou seja, aquele Brasil mudou muito, mas a cabeça dos brasileiros ainda pensa num presidente da República que seja o pai eleito e resolva todos os nossos problemas. Por que isso ficou? Eu acho que isso deve-se muito a essa questão da construção da imagem do pai, mesmo paternalista, né? Um mito, né? A busca de um pai salvador, né? A gente sempre está retomando esse discurso. Mas, né? Gustavo, você vê que esse movimento que tivemos ontem é um movimento pela valorização do juiz Moro, ou seja, da justiça, da instituição justiça, a valorização do Supremo Tribunal Federal, a valorização da Polícia Federal. Então as pessoas não estavam, inclusive apareceram políticos de oposição ali, foram vaiados alguns vaiados. Evidentemente os da situação nem... E esse desalento com a política tem a ver também? Mas eu não resquício acredito do passado, que haja um professor? desalento. Não acredito que haja. Eu sou otimista. Há uma vontade de renovação. Mas sem dúvida. E essa vontade de renovação, diferentemente do tempo do Vargas, em que se depositava apenas num pai salvador, hoje está se depositando nas instituições. Genial, maravilha, o Brasil está dando um passo adiante, eu acredito. Teríamos, vamos pensar aqui nas considerações finais, 1 minuto cada um. Professor Gustavo, teríamos hoje um Getúlio Vargas sendo gestado via redes sociais, ou seja, as pessoas querem uma figura que venha, que decida, que faça política, que trabalhe, digamos, a questão da nacionalidade brasileira, que parece que andou um tanto perdida? Eu acho que não. Eu acho que, como o professor Hecker falou, acho que a coisa está mudando um pouco. Eu acho que a eleição do Lula, né, essa relação com o Lula, do povo, eu acho que aí a gente podia sentir que existia ainda algumas permanências. Mas eu acho que, na verdade, a gente está enxergando, como bem o professor Hecker falou, um momento de ruptura com essas questões. Ruptura. De ruptura. Né? Talvez para o bem, né? Talvez para o crescimento da cidadania. Né? Talvez para o bem, porque a imagem está migrando, né, do pai, né, para as instituições democráticas. Né? Então, acreditamos que talvez, tomara que isso tenha um caminho longo, né? Porque você depositar todas as suas esperanças em um grupo ou em uma personalidade, a gente já sabe quais são os problemas. O senhor é otimista, né, professor? O país país é maior que a crise, né? Eu sou otimista, tem que ser. Professor Hecker, o que faltou dizer? Temos só 2 minutos, professor. O pessimismo é um método de trabalho do pensador, porque ao dizer não para alguma coisa, ele tem que justificar. Se disser sim, às vezes não precisa. Então, mas eu quero dizer, mas eu sou otimista também, como o Gustavo. Eu acredito que nós estamos dando um passo significativo para a mudança do país. Evidentemente, não será sem algum trauma, não será sem... mas o fundamental é que não vejo, a não ser um grupinho ali, outro grupinho lá, pois não vejo professor, ninguém mas o Getúlio Vargas deu um golpe. tiro no peito. Ele teve um gesto de grandeza, como se falou na época, e saiu do poder e entrou para a história. Ele diz, né, na carta, que deu um passo para sair da vida e entrar na história. O Getúlio Vargas, 30 anos da história do Brasil, ele esteve como uma figura fundamental. É alguém que construiu para si mesmo uma imagem super valorizada. Na medida em que, naquele momento, em 54, em agosto de 54, ele se suicidou no dia 24, né? Eu vi o pijama dele lá no museu do Catete. Aliás, merece ser visitado por todo mundo. Mas
aquilo, ele já tinha tentado suicídio muitas outras vezes, pelo menos 2 vezes. A Alzira, filha dele, escreveu um livro, Getúlio, meu pai, que até hoje merece ser lido, porque ela fala do ambiente emocional do Getúlio, que caminhava justamente para uma coisa assim, de se alguém me faz algum senão, eu não admito absoluta crítica nenhuma. Ele sabia que ia provocar aquele movimento imenso que foi o enterro dele no Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes, traga mais luz à história do país aqui. Professor Gustavo, muito obrigado. Eu agradeço também. Agradeço estar aqui com o meu professor. E eu com um aluno tão brilhante. E eu com os 2 professores aqui. Muito obrigado. O Por Dentro da Política fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência.